maiores inimigos da economia é a inflação. Então aí o aumento constante e muitas vezes descontrolado dos preços, ele vai corroendo aí o poder de compra da população, que na maioria das vezes vê o seu salário aumentando não na mesma proporção. E, gente, os impactos negativos da inflação também afetam os nossos investimentos. E é sobre isso que eu quero falar hoje, e eu vou te dar 5 ações para você investir e te proteger da inflação. Antes que você saia comprando, isso aqui não é uma recomendação, é apenas alguns ativos que de alguma forma podem te proteger, sim, dessa variação de preços. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi, sou analista de investimentos, e se você é novo aqui no meu canal, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, porque isso ajuda ao YouTube entender que meu conteúdo é relevante. Você ativando o sininho vai ficar aí por dentro dos meus conteúdos e não perder nada do que eu posto. E eu quero saber de você, qual investimento você acha que é o melhor para se proteger da inflação? Deixa aqui nos comentários e agora vamos lá pro meu conteúdo. Antes de te dar as ações, vamos contextualizar um pouquinho sobre a inflação. Caso você não saiba, aqui no Brasil o Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro da Economia, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central, eles definem a meta de inflação, e essa autoridade monetária, que é o Conselho Monetário Nacional, ela pode utilizar da política monetária para perseguir essa meta, que faz aí aumentar os preços gerais na economia. Uma das formas mais comuns para ela atuar nessa diminuição ou às vezes até aumento da inflação é alterando o patamar da taxa básica de juros, a taxa Selic. Para você entender um pouquinho, nesses momentos de alta da inflação, o Banco Central, claro, dentre de outras formas de contenção, ele vai tender a aumentar a taxa de juros para controlar o consumo da população. Aí vai ter menos crédito, a demanda por produtos e serviços é menor, e isso vai fazer com que os preços de alguma forma caiam. E por tabela, ocorre aí um outro aspecto importante no âmbito dos investimentos. Um aumento na Selic faz com que o ativo livre de risco ele se torne mais convidativo. O que é esse ativo livre de risco? São basicamente os investimentos nos títulos do governo, no Tesouro Direto. Assim, acaba desfazendo aí esses incentivos para investimento em renda variável. Por exemplo, se a taxa básica de juros está em 10, você vai investir no Tesouro Selic pagando 10% ao ano. Por que você se arriscaria com renda variável se você tem 10% dado certinho, seguro? E esses fatores que eu comentei são aí algumas coisas que acontecem quando a inflação começa a perder um pouquinho de controle aqui. Eu já fiz alguns outros conteúdos sobre esse assunto, vão estar aqui embaixo na descrição, e eu também vou deixar um vídeo aqui, mas você deixa ele para assistir depois que assistir todo esse vídeo aqui. Mesmo com todo esse cenário aí de variação da inflação, taxa básica de juros, algumas empresas listadas na B3, elas possuem algumas características muito interessantes que levam elas a se proteger da inflação, dando aí mais uma proteção para os investidores que querem tentar botar esse aspecto de proteção dentro da sua carteira. A primeira delas é a Taesa, a companhia de energia elétrica. A Taesa é uma das ações que mais te protegem contra um período de alta da inflação. Isso porque a empresa ela possui contratos que são reajustados pelo Índice Geral de Preços de Mercado, que é o IGPM, que é um outro indicador utilizado para calcular a inflação. Esse indicador ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, e o indicador oficial da inflação é o IPCA, que é calculado pelo IBGE. Mas os dois são uma medida de inflação. E além disso, a receita da Taesa ela não está ligada à quantidade de energia transmitida, mas sim na disponibilidade das linhas de transmissão. Dessa forma, a companhia ela adquire aí concessões para operar em determinados trechos que duram décadas, com rendimento acima da inflação. E, gente, por muitos analistas, essa empresa é uma das mais seguras e menos voláteis da bolsa. Aproximadamente aí nos últimos 12 meses, o desvio padrão, que é uma medida muitas vezes utilizada de risco, não que eu acho que é a melhor medida, mas não convém aqui, das ações foi em torno de 0,015, quando que o Ibovespa foi quase o dobro disso. Esse desvio padrão é quase aquela oscilação da bolsa. E ela também tem uma correlação muito
baixa com o mercado acionário, tá? Isso também acrescenta algo muito positivo para diversificação da sua carteira. A nossa segunda empresa é a Vale, e ela também é uma empresa que consegue ser uma boa opção em momentos de estresse com a inflação. Isso por causa da função da receita dessa mineradora, em sua maior parte, ser dolarizada. Isso pode ser extrapolado para muitas empresas que têm aí a receita dolarizada, mas a Vale acaba sendo uma das mais representativas. Então, ela acaba sendo menos exposta à inflação do real, que historicamente é muito mais alto do que o da moeda norte-americana. Além do que, ela acaba tendo a sua receita atrelada ao dólar, que é a moeda e que é utilizada como reserva de valor em períodos de crise. E, gente, devido à pandemia que a gente vive, o dólar ele voltou a se fortalecer muito em relação às moedas dos países emergentes de todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, o dólar em relação ao real, ele acabou atingindo uma valorização de 32% até o momento que a gente fala, tendo atingido aí a sua máxima em 17 de maio, cotado a R$ 5,86, quase batendo a casa dos R$ 6. E tudo isso acaba refletindo nos números da Vale, que no segundo trimestre desse ano, aí, em período em que as empresas brasileiras tiveram maior impacto com o coronavírus, a companhia conseguiu aí reverter o prejuízo do mesmo período do ano passado e reportou um lucro líquido de mais de 5 bilhões de reais. A nossa terceira empresa é a Petrobras, que acaba tendo muito desse efeito da Vale, porque ela acaba tendo aí uma combinação dessas receitas que vem do petróleo, que é majoritariamente registradas em dólar, deixando a empresa um pouco menos suscetível a impactos da inflação real. Claro que vale lembrar que tanto a Petrobras como a Vale, elas podem ter impacto sim na variação das commodities, como foi o efeito da Petrobras nesse ano. No início do ano, em março, teve aí um grande efeito do petróleo, mas a gente está aqui focando na inflação e não necessariamente em commodities. E nesse sentido, a companhia, ela como um todo, ela está exposta aí ao cenário externo. Então, o resultado da empresa fica diretamente influenciado pela cotação dos barris de petróleo, o WTI e o Brent. E parte das despesas da companhia também são em dólares, enquanto outra parte ocorre em real. No entanto, a maior fatia das suas dívidas também está atrelada em dólar, o que torna menos prejudicial em momentos de alta de inflação. Porém, a maior parte das dívidas da Petrobras também está atrelada ao dólar, o que não é tão interessante no momento de alta de inflação, mas como a receita dela vem, na maior parte em dólar, meio que isso fica, assim, equivalente. Um ponto diferente da Vale é que a Petrobras registrou um prejuízo de 2,71 bilhões no segundo trimestre de 2020. E o resultado, ele reverteu o lucro líquido de 18 bilhões que ela tinha no ano passado. Mas vale lembrar que ela sofreu grande parte desse prejuízo por causa da queda dos preços do petróleo no mundo todo. A nossa quarta empresa é a Suzano. As ações de empresas exportadoras como a Suzano também são excelentes opções para investidores que procuram se proteger do aumento de preços no Brasil. Embora ela tenha sofrido aí com as oscilações de preço de celulose de fibra curta na China durante todo esse ano, que é o principal produto da Suzano, as ações da empresa já se recuperaram aí desse período pré-crise. E da mesma forma que a Petrobras, a Suzano também detém um passivo em dólar e recentemente a companhia anunciou que poderia captar até 2 bilhões de dólares, no exterior, e no segundo trimestre desse ano a empresa apresentou um prejuízo de torno de 2 bilhões de reais. A nossa quinta empresa é um pouquinho diferente, a SulAmérica. Ela tá aí no setor de seguros e pode ser um caminho também muito bom para se proteger do aumento de preços na economia. Isso por uma razão diferente. Um seguro de saúde é um item para
praticamente essencial, deixando aí o consumidor com poucas opções. Ou ele vai acatar o aumento de preços, ou ele vai buscar um concorrente. No entanto, se a inflação atinge a cadeia como todo do setor, não tem muito para onde correr. É um item essencial que o consumidor vai precisar ter, independente se ele vai ter que pagar um pouco mais caro. E se a inflação, como eu comentei, atinge todo o setor, todos os concorrentes vão estar aumentando o preço e a empresa vai acabar tendo esse reajuste da inflação e vai repassar aí para os seus investidores. Além disso, de acordo com o Banco Mundial, a expectativa de vida no Brasil em 2018 era de 75,51 anos. Há 50 anos, a expectativa de vida era de mais ou menos 60 anos. No último meio século, o brasileiro, em média, tem vivido mais e melhor. Entre as principais razões que explicam esse resultado está aí no grande avanço da medicina no Brasil e o processo também de precaução com a saúde, fazendo com que seguros de saúde se tornem cada vez mais indispensáveis. E no início de setembro desse ano, a empresa anunciou que concluiu a aquisição da Paraná Clínicas Plano de Saúde. A empresa adquiriu aí a quinta maior operadora do Paraná, com aproximadamente 90 mil beneficiários e cerca aí de 103 milhões de receita no primeiro semestre. Isso está mostrando, gente, que a Sul América não tá paradinha no meio dessa crise. Ela tá buscando, sim, se desenvolver e crescer. E para você ter ideia, no segundo trimestre desse ano, que foi aí o momento pandêmico, catastrófico para as empresas da Bolsa, a Sul América ela registrou um lucro líquido de quase R$500 bilhão, equivalente aí a uma alta de 91% frente ao mesmo período de 2009 do ano passado, demonstrando aí uma excelente resiliência nesse momento de crise. E você, gostou das ações que eu citei aqui? Qual ação você colocaria para também ser uma opção para se proteger contra a inflação? Eu já falei várias vezes que eu gosto muito de renda variável visando a proteção da inflação, porque no momento que a inflação é muito generalizada, a maior parte dos bens e serviços, consumo dessas empresas vai ser reajustado e isso vai acabar passando para o investidor. Claro que nem sempre é assim tão diretamente, por isso é muito importante a gente ter algumas posições um pouco mais estratégicas, táticas na nossa carteira que possam realmente nos proteger da inflação. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima!